Todos bem-vindos a esta egrégora de luz. Enquanto isso, vamos respirando, fazendo exercício. E apenas deixem a frequência entrar pelos seus corpos, pelas suas células, meditando aquilo que vocês buscam para o seu bem-estar, no aqui e no agora. Então, inspirando, respirando, e fecha os olhos, se concentra na respiração. E deixa-se levar por essa frequência. Enquanto isso, aguardamos alguns minutos. Inspirando. E sinta essa frequência, uma luz branca cristalina nesse momento, percorrer pelo teu chakra coronário. Agora inspira, solta e sinta essa luz branca cristalina. Agora nesse momento, descer até o seu terceiro olho, até o seu chakra frontal. Agora, nesse momento, inspire novamente e solta. E sinta a respiração, sinta essa luz branca cristalina percorrer até o chakra laríngeo, chakra da verdade. Novamente, inspira, solta. E agora observe que essa luz branca cristalina, ela percorre até o seu chakra cardíaco, teu centro de força do coração. É no seu chakra cardíaco que a luz irá ser direcionada para aquilo que você precisa no momento do aqui e agora. Inspira novamente, solta. Sinta essa energia branca cristalina percorrer agora para o teu plexo solar. Inspira com olhos fechados, solta. Sinta a energia se movimentando. O plexo solar é onde encontra todo o nosso poder pessoal. Isso, inspira, solta. Agora, nesse momento, direciona essa luz branca cristalina até o seu chakra umbilical, chakra sexual. E deixa essa luz percorrer todo este centro de força, que se faz muito importante para o nosso dia a dia, para os desafios diários. Agora, novamente, inspira profundamente, solta. E sinta essa luz branca cristalina percorrer agora até o chakra básico, final da coluna. Ele se encontra no final da coluna. Agora, inspira novamente, solta. Isso. E imagine agora, nesse momento, essa luz branca cristalina se transformar em uma luz branca, em uma luz violeta e dourada. E no teu inspirar profundo, que essa luz violeta e dourada, ela percorre todo o seu corpo e vai limpando, transmutando toda a energia que precisa ser limpa, que precisa ser dissolvida. Isso, inspira, solta. Isso. Muito bem. Voltando para aqui agora, devagarinho. Boa noite a todos. Em nome do Instituto Bem-Estar, aqui estamos reunidos para conversar sobre a importância de estar bem consigo mesmo no dia a dia. Né, Fabiano? Conte para nós um pouco como que funciona para as pessoas o nosso instituto. Na verdade, essa ideia, né, surgiu desse grupo de
de pessoas com o intuito de promover o bem-estar, né? Então a gente já vem há algum tempo estudando, a gente vem há algum tempo se dedicando a vários tipos de terapias. E foi nesse caminho, né, a gente chegou numa ideia de que, por que não, então, levar isso para conhecimento de mais pessoas, né? Se a gente percebe que isso faz tão bem para a gente, por que não levar esse bem-estar para as outras pessoas também? Então, essa foi a grande chave para a gente começar a abrir o nosso instituto. Oi, Daniela. Olá, tudo Boa bem? noite, Daniela, seja bem-vinda. Obrigada por chegar aqui agora. Então, assim, né, como eu estava dizendo, a ideia surgiu nesse conceito de a gente poder perceber como o conhecimento, como as terapias, como esse processo de alternativas, né, esse processo de autoconhecimento, aliás, né, como isso nos trouxe bem-estar. E aí, como eu estava falando, por que não levar esse bem-estar para as outras pessoas? Por que não oferecer para as outras pessoas a possibilidade de conhecer parte do nosso trabalho também e ver como isso é interessante, como isso pode fazer bem, como isso pode proporcionar algo diferente, né? Então, assim, de nada adianta a gente ficar estudando coisas e querendo falar para as pessoas que isso é bom, né? De certa maneira, sim. A gente sabe que a gente não pode convencer ninguém e a gente não está aqui para isso também, né? Assim como as pessoas não nos convencem, dificilmente a gente consegue convencer as outras pessoas. Mas é interessante a gente estender esse convite e fazer com que cada um das pessoas que a gente conhece possam sentir isso, possam passar pelo processo. E a partir do momento em que você conhece determinada ferramenta, a partir do momento que você conhece determinada terapia, a gente pode chegar à conclusão de que aquilo é importante ou de que aquilo para mim não serve, né? Mas a partir desse ponto, é somente a partir do momento em que a gente passa a conhecer algo novo, nesse caso, é que a gente vai ter condições de saber se aquilo é legal para mim. E a gente percebeu que ao longo desse processo, nós nos deparamos com várias ferramentas, com várias terapias. E assim como eu, vocês também já conhecem outras alternativas, conhecem outras terapias, e a gente só sabe se isso é legal para a gente, se isso faz bem para a gente a partir do momento em que a gente participa disso, a partir do momento em que a gente permite experienciar aquilo, né? Passar pelo processo da experiência. Então, esse instituto surgiu com essa ideia de convidar os nossos amigos, de convidar as pessoas que a gente conhece, convidar as pessoas que a gente não conhece também a experimentarem, né? A fazer parte desse processo que para nós é tão bonito, né? E o convite é esse, o convite é levar esse conhecimento de si próprio, né? Porque é uma questão muito cada um precisa se conhecer mais, né? E esse processo de autoconhecimento faz com que a gente encontre aquilo que a gente almeja. E o que a gente almeja são vários objetivos incomuns, que é a felicidade, o bem-estar, a paz de espírito. Então, todos nós temos objetivos, né, individuais, outros incomuns, e é a partir desse nosso conhecimento de si próprio é que teremos condições de a gente assumir, de a gente saber qual o verdadeiro papel nesse mundo em que a gente vive e descobrir, então, como é que eu posso Exato. melhorar ou mudar alguma coisa, se é que eu gostaria de mudar para que eu me sentisse melhor, né? E essa mudança, né, Fabiana, acontece de dentro para fora, né? Primeiro a gente precisa mudar internamente, tá? Os nossos conflitos internos para que a gente possa muitas vezes sair de um estado de depressivo
sair de um estado de ansiedade, de um estado de frustração, e é só quando a gente acessa isso internamente dentro de nós que a gente consegue transmutar. Então, o Instituto, Daniele, ele traz várias terapias. Então, eu, Fabiana, Rosângela, se juntamos, né, com diferentes terapias para proporcionar isso para as pessoas que nos procurarem, esse bem-estar, né, em harmonia, né, de estar bem consigo mesmo em todas as formas. Porque tem muitas vezes no nosso dia a dia que a gente não consegue enxergar o problema como um todo, né? A gente só foca no problema e a gente não consegue ver o cenário por trás daquela situação. E muitas vezes a gente acaba prejudicando o nosso emocional. Então é aí que muitas vezes surge a ansiedade, é muitas vezes aí que surge a depressão. Você não consegue sair desse loop infinito, né? Então, se falamos de depressão, ansiedade, a gente sempre diz o seguinte: a gente precisa trazer a pessoa para perto de si mesma novamente. Ela precisa sentir o seu corpo, né, Fabiana? Então, o Fabiano trabalha também com a terapia tântrica, a Rosângela trabalha com terapias de relaxamento, que fazem com que a pessoa consiga sentir o seu corpo novamente. Só que são etapas, né? A pessoa, ela precisa se entregar. E daí a gente, junto, entra nessa parceria com o Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, que são mantras que potencializam e equilibram todo o ser da pessoa, desde espiritual, energético até o físico. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, né, Daniele? Isso mesmo, e vocês falaram um assunto muito importante, né? E o ato, às vezes, de não ter todo este autoconhecimento, por isso que é necessário procurar pessoas assim como vocês, que já estão fazendo a prática, para que possa orientar a gente, porque como a gente é muito leigo, a gente sabe, nosso papai, nossa mamãe, eles deram o melhor que eles puderam para a gente, e o que eles deram foi suficiente. Porém, não é ensinado nas escolas, né? Por exemplo, assim, a criança de 7, 8 anos não sabe lidar com a raiva, ela não sabe lidar com uma tristeza, porque na escola não ensinam isso. E a família também não recebeu o preparo dos pais, dos avós, para estar trabalhando o emocional, o sentimental da criança. Então, nós adultos, a gente tem a responsabilidade de trabalhar o nosso emocional, de a gente conhecer mais a gente. E por isso que é importante ter pessoas como vocês que ajudam a gente a ter essas percepções, né? Então, é muito interessante. E o primeiro passo, eu acredito assim, que é a gente querer, né? O primeiro passo é a gente querer essa transformação. E vocês estão aí fazendo todo esse apoio, né? Isso, precisa fazer um movimento, né? Como que a gente pode dizer assim, é necessário que a pessoa entre em contato e faça o primeiro movimento, porque esse já é um sinal positivo de que ela está disposta a se transformar, a entrar em harmonia, né, consigo mesma. E é muito interessante que muitas vezes a gente fica naquele looping, né? Então, no looping de tristeza, no looping de desânimo, e às vezes a gente não tem força para fazer movimentos nessa vida. E a medicina se faz muito importante nesse auxílio do tratamento, né? A gente não está dizendo assim que nós somos milagreiros. Não, né, Fabiana? A gente não está querendo dizer isso, não. A gente está querendo o quê? É uma terapia alternativa. A gente vai trabalhar com várias terapias alternativas que vão auxiliar a pessoa a, muitas vezes, a diminuir o antidepressivo, a devagarinho entrar novamente em harmonia consigo mesma, em seu bem-estar, né, Fabiano? Porque se faz importante
tudo, né? Equilibrar os dois, né? Porque muitas vezes, como já está tão impregnado no mental e no emocional, a pessoa necessita realmente de um medicamento para auxiliá-la nesse processo. Então, a gente entra com as terapias alternativas, né? O Fabiano lida muito com o Tantra, né? Fale um pouquinho para a gente do Tantra, como que funciona nesse processo de trazer a pessoa para o corpo. São processos que se complementam, né? Então, assim, tudo é complementar, né? Desde qualquer alternativa, qualquer terapia, tudo são complementos, não existe um único caminho, né? Existem N caminhos, muitas alternativas, das quais a gente vai percebendo qual que vão fazendo sentido, né? E como a Daniela muito bem comentou, nós, quando crianças, a gente não aprende a lidar com emoções. Ou basicamente a gente compreende que a tristeza é algo que que eu não devo sentir. Então toda vez que eu me sinto triste, eu tenho que fazer o necessário para que eu sinta novamente alegria, porque a tristeza eu aprendo que não faz parte de mim, assim como a raiva, a agressividade, tudo aquilo que a gente entende que não é tão positivo. E aí dentro do processo da ferramenta, né, da terapêutica tântrica, a gente vai compreender que a gente é tudo isso, que a gente tem tristeza, que a gente tem decepções, temos desarmonias, e tudo isso que a gente tem precisa ser aceitado de uma forma amorosa. A gente vai descobrir que é somente a partir do momento em que a gente se amar verdadeiramente como nós somos, não é como a gente gostaria de ser, não é aquilo que as pessoas disseram que a gente é, mas é como a gente é de verdade. E a partir daí, quando a gente aceitar a maneira como a gente passa por um processo de transformação. A gente nos torna seres humanos melhores. Então, nós não somos deuses, nós não somos não deuses, nós somos humanos propensos a acertar e errar o tempo todo. E isso está certo. Então, através da ferramenta, né, que eu falei, através da terapia tântrica, a gente vai simplesmente olhar para tudo isso com muito amor e perceber que, diferente da ideia que muitas vezes a gente tem de que os problemas, as dificuldades, as crises estão lá fora, na verdade tudo está dentro de mim. E quando eu presto atenção para aquilo que está ocorrendo na minha vida, e quando eu falo em minha vida, eu preciso falar do meu corpo, porque, de certa maneira, cada um de nós só está aqui vivo nesse instante porque o nosso corpo, que é um veículo de manifestação da vida, está aqui, presente com cada um de nós. Então, por que não tratar esse ser de amor com muito amor? E a gente aprende, então, desde a infância, que muita coisa é errada, que muita coisa é pecado, que não pode ser feito, que eu não posso sentir isso, que eu não posso perceber aquilo. E a gente começa a compreender e desmistificar isso tudo. E a partir do momento Queria que fazer eu uma percebo... pausa nessa tua voz, porque a quem mais sofre isso são as mulheres, né? As meninas não podem vestir, não podem ficar de perninha aberta se uma menina, uma criança tá lá, abriu a perna, geralmente a mãe fala, fecha as pernas, menina. Então, a gente já cresce, a mulher também, né? Muito repreendida, né? Nessa situação sexual, né? Então, o pessoal cresce muitas vezes com essa repressão. E quando chega na idade adulta, seus 18, 19 anos, ou na infância mesmo, que começa a ir para a escola e começa a se sentir pressionado, essas repressões começam a vir à tona, o que está causando muita crise de ansiedade nas crianças, né? Porque o mundo hoje pede para que nós todos sejamos perfeitos, né? E a gente sabe que cada um, assim como o Tantra, como qualquer outro tipo de terapia,
ela vem para nos ensinar que a gente precisa trazer à tona o nosso eu verdadeiro, né? O nosso eu de alma. O que realmente eu quero fazer nesse momento, né? Muitas vezes o ideal que a sociedade cria para nós não é o que nos move de alma e de coração, né? Então é bem interessante, né, Daniele? Quiser complementar alguma coisa nesse sentido? E é isso daí, é bem o que vocês falaram, né? É uma é, é um autoconhecimento também, porque é para a gente olhar para dentro, né? E é muito importante todas essas ferramentas, existem infinitas ferramentas, né, que auxiliam a gente, porque assim, cada um vai ter um caminho diferente. Vai ter pessoas que vão começar a receber atendimento com o código arturiano, vai ter pessoas que vão direto para o Tantra, vai ter pessoas que primeiro vão querer passar por uma massagem, porque aos pouquinhos, né? Imagine você ali 20, 30 anos sem conhecer nada disso, né? Então você também não pode dar um passo maior que a perna, você tem que ir aos pouquinhos se conhecendo. Então, é muito importante vocês poderem ter, né, esse acesso e poder dar esse acesso para a gente se conhecer mais, né? Inclusive, né? né? Isso, inclusive, Daniele, a gente está agora, né, Fabiano, também com a parceria da Rosângela, a gente criou uma ferramenta exclusiva do Instituto, no caso, né, uma ferramenta que o Instituto criou que se chama Terapia Seis Mãos, né, onde a pessoa agenda a consulta conosco e a gente atende ao mesmo tempo, né, para que a pessoa possa entrar num estado profundo, porque nem sempre aquilo que ela veio procurar é o que realmente vai ser melhor para ela, né? Fabiano, consegue explicar um pouquinho isso para nós? Exatamente. A gente até esses dias estava conversando, né, sobre algumas das terapias que a gente oferece. E de todas as terapias que a gente oferece, cada um de nós passou pelo processo. Então, as terapias que a Rosângela, que a Fran oferecem, cada um de nós conheceu a ferramenta e passou pelo processo. E muitas vezes, alguém que gostaria de um atendimento, imagina que determinada ferramenta é o melhor para ela naquela situação. E muitas vezes, quando essa pessoa vem para um atendimento, quando ela vem para uma conversa, a gente vai compreender que é possível que uma ferramenta diferente seja o melhor caminho. Então, assim, desde um Tantra, por exemplo, né? A gente não chega colocando a pessoa na maca, fazendo uma massagem, não é assim que faz, né? A gente inicia isso com uma conversa, a gente faz uma ficha de anamnese para a gente entender o motivo pelo qual aquela pessoa está diante do atendimento, né? Então, estabelecido isso, compreendido, aceito por ambas as partes, a gente então oferece, né, a melhor alternativa. E é a partir desse instante, então, que a gente tem condições de dizer qual a melhor ferramenta, porque como a gente estava falando no início, né, até a Daniela falou antes, que esse processo de autoconhecimento ele é gradativo. Então, não é porque a gente vai fazer uma determinada terapia em alguma ferramenta que a gente vai simplesmente nos desvencilhar de algo que nos incomoda. Mas muitas vezes é um pequeno passo de uma grande caminhada que vai se abrir. Então, é com esse conceito que a gente sempre olha para essas ferramentas alternativas, complementares, né, como um mecanismo de auxílio, né, um mecanismo de ajuda. E é isso que a gente então, A gente também não oferecer. pode negar, né? A gente não pode negar isso, né? A gente precisa acolher, né? Então é através dessas ferramentas que a gente acolhe isso, né? A gente precisa trabalhar com o desafio, com esse conflito interno que surge, né? Não estamos querendo dizer que você vai esquecer isso, né, da sua vida. Você vai aprender a lidar com seus conflitos internos e você vai aprender a abraçar
àquela situação que tanto lhe causava frustração, expectativas, né? Medos, inseguranças. Então, é importante ressaltar isso, né? Que as pessoas que buscam a transformação interna é gradual, né? É uma coisa que acontece gradualmente, né, Fabiana? Não é na primeira consulta, numa consulta só, que a pessoa vai se livrar de todos os seus medos, né? Justo. E o fato não é a gente nos livrar daquilo que nos perturba, até porque isso faz parte de mim, isso faz parte de você, e nada, absolutamente nada está errado. Mas muitas vezes a forma que a gente percebe isso é que está em desacordo com a melhor maneira de perceber a tristeza, porque somos humanos, todos nós humanos temos a possibilidade e ficaremos tristes em algum momento. O fato é como que a gente lida com a tristeza, como é a maneira que eu percebo isso em mim ou qualquer coisa que me incomoda. Então é dessa forma, como estava sendo falado no início, a gente olhando com amor para o ser que a gente vai ter a condição de permitir que a gente transmute, transforme, que se modifique, mas sempre pela aceitação de quem a gente é e nunca negando o fato de que somos assim. Porque se somos assim, é porque somos assim por algum motivo, é porque nós estamos em um plano que é absolutamente perfeito. O que não é perfeito nesse instante é a nossa compreensão ainda. Mas isso pode ser modificado gradativamente. E é isso que a gente também busca, essa modificação para melhora, né? Porque nenhum de nós aqui é nada perfeito. Todos nós aqui estamos também num processo de melhoramento, assim como as pessoas que a gente convida para fazer essa caminhada conosco, né? Porque é uma troca, né? É. Até eu vou colocar algo bem interessante aqui, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que a questão de a gente estar fazendo o processo do autoconhecimento não é para a gente não ter mais problemas, mais desafios, e sim para a gente saber lidar com eles com mais clareza, com mais discernimento, né? Como o Fabiano comentou. Então é muito importante a gente conhecer a gente internamente, a gente conhecer o nosso corpo, né? Como o Fabiano comentou, que o nosso corpo, ele é o nosso parceiro, né? Ele é uma ferramenta que está nos auxiliando para que a gente esteja aqui nesse mundo físico. Então, é muito importante a gente se dar bem com o nosso corpo. E, principalmente as mulheres, né? As mulheres querem um corpo perfeito. Ai, barriga, tanquinho, bumbum, não sei o quê. Mas, gente, qualquer olhar que você olha para o teu corpo e você nega, você já está rejeitando esse corpo, né? Então, o Tantra, ele é muito importante para isso, porque ele faz ter essa nova visão de você aceitar o teu corpo do jeito que é, né? Perfeito. Todas as terapias, né, que o Instituto está, eles trazem a pessoa para o sentir, né? Uma delas é o relaxamento, né? Profundo do ser, né, que trabalhamos com as massagens da método Cura Equilíbrio da Rosângela, que ela faz com que ela também trabalhe alguns pontos energéticos do corpo, né, que vai trabalhar a questão da ansiedade, a questão da depressão. Sabe, Daniele, você sabia que tem um pontinho, um pouquinho acima tem um pontinho aqui no nosso corpo, que é o ponto onde fica as pessoas que são mais depressivas, que sofrem com o sentimento de depressão, elas sentem dor nesse ponto. Então é bem interessante, sabe? Rosângela vai no aprender e vai no ponto certo, né? Muitas vezes uma dor no joelho também. Então, essa terapia que a gente desenvolveu, terapia de 6 mãos, ela é para ajudar a pessoa a se conectar com ela mesma. Porque só quando a gente se conecta com a gente de verdade é que a gente começa a ver o mundo como ele é, da forma que ele é. Então, essa terapia de 6 mãos, que é uma junção dos 3 terapeutas que já estão há um tempo, já vem uns 8, 9 anos já estudando nesse caminho, e só agora a gente
teve essa ideia, a gente tomou partido para dar o primeiro passo. Então, o que acontece? Essa terapia de 6 mãos é um complemento de tudo. Então, vamos começar lá com a massagem relaxante, né? Com o toque, do sentir, da terapia tântrica. Mas pode ser que durante o processo ela tenha que passar por uma vida passada. Pode ser que ela tenha que acessar uma vida passada, né? Que nem Fabiano Arina, que tem da reencarnacionista, né? Que você também trabalha. Então, também pode ser que durante essa terapia de 6 mãos, após a gente tratar essa vida passada, pode ser que ela precisa de um gatilho positivo na vida dela, para que ela possa dar o primeiro passo, né? Mas o que acontece? Se a pessoa que se permite passar por esse processo da terapia de 6 mãos, ela se entregar de verdade, de alma e de coração, não, eu quero sentir a mudança, eu quero diminuir minha ansiedade, eu quero sair da depressão, eu quero ver a minha vida de uma forma, ela vai conseguir. Mas, para tudo, precisa permissão. Então, quando a gente se junta nesse momento da terapia de 6 mãos, a pessoa passa por processos muito incríveis, né, Fabiano? Muito transformadores, que é único, é de cada um, né? Então, não tem como dizer para você o que é melhor ou não. Então, a gente juntou todas as terapias em uma só, que seria a terapia de 6 mãos. Que tudo vai acontecer dependendo do que a pessoa necessitar naquele momento, né, Fabiano? É exatamente como foi falado. Muitas vezes, né, as pessoas imaginam que vão optar por uma determinada terapia ou ferramenta, mas na hora a gente percebe que aquilo não é a melhor alternativa. E é possível que durante um processo de atendimento dessa ferramenta que a Fran está explicando agora, cada um dos terapeutas perceba que naquele instante, para aquele indivíduo, para aquele ser que está presente lá, o melhor caminho é esse. Porque a gente não pode esquecer, né, de que nós vivenciamos momentos diferentes todos os dias, né? Então é possível que E somos diferentes, né? Exatamente. Então é possível que em determinado momento que eu procure essa ou aquela terapia, eu esteja numa condição diferente. E aquela minha condição diferente vai almejar uma terapia também diferente, né? Então é nesse intuito, a gente vai atendendo dessa maneira, a gente vai percebendo qual a real necessidade, o que pode ser utilizado. E assim como a Fran falou, existe essa questão da gente querer isso, né? Porque a gente não fala em Dar o primeiro cura, passo. né? Exato, a gente não fala em cura. Cada processo nosso, ele é um processo de cura. Então eu preciso me curar de mim mesmo, assim como as pessoas precisam curar-se de inúmeros aspectos que elas percebam. E para que esse processo ocorra, eu preciso querer isso, eu preciso conhecer, porque eu necessito saber que eu tenho determinada ferida para ir lá e colocar a mão em cima dela para talvez doer um pouquinho, mas depois vai cicatrizar melhor. E deixa eu fazer uma Porque, né, pergunta. Fabiano, nem sempre... sim, só um minuto. Eu só vou fazer um complemento, Daniele. Nem sempre aquilo que é melhor para você vai ser melhor para mim, né? Porque, digamos assim, eu que sou uma pessoa, vamos dar um exemplo, mais ativa, que não gosta de ficar parada. Eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, nessa terapia de 6 mãos, vão trazer diferentes techs para diferentes pessoas, né? Porque somos todos diferentes, né? Acima de tudo, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, porque muitas vezes se pode pegar duas pessoas que estejam em estado parecido, mas a condição delas para originar aquilo foi diferente. Então, às vezes, a gente vai ter que
a usar uma técnica diferente para as pessoas, né? Não vai ser a mesma técnica, né? Cada ser é único, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir, né? Que essa live vai ficar gravada, e sentir interesse, sentir o chamado, né? Porque não, a pessoa nunca pode ir por obrigação, porque minha mãe, meu pai mandou vir aqui. Não, eu preciso sentir o chamado e procurar esse apoio, essa ajuda de vocês, né? Porque a cura ela tá em mim, né? Mas vocês vão me mostrar o caminho, vão me auxiliar no caminho para eu fazer essa liberação, essa purificação. Como que eu faço para agendar, para marcar, por exemplo, essa massagem? Então, tenho contato no site, né, que é www.institutobemestar.org, que lá tem vários tipos de terapia. Se acaso a pessoa não optar pela terapia de 6 mãos e quiser focar em uma terapia só, ela entra no site, ela consegue estudar aquilo que ela se identifica melhor, manda a conversa no chat e também pelo WhatsApp, no 9188-2628, que daí a gente vai estar agendando as sessões, sabe? Então é bem tranquilo, daí a gente vai encaminhar a amnese, a gente vai explicar, e a importância de ressaltar mais uma vez, da pessoa tomar a iniciativa. Eu não posso obrigar o meu filho a fazer a terapia, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, porque não vai ter efeito. A pessoa precisa querer muito essa mudança. É o primeiro passo para a transformação inicial, para que ela consiga entrar nesse mundo terapêutico, nesse mundo de transformação, né? E a gente tem um e-mail também para contato, mas a maioria é pelo Instagram também, né? Aqui, @IBE_Instituto. Também pode mandar mensagem aqui que a gente vai estar entrando em contato, sim. E uma outra dúvida, como que fica a quantidade de sessões? Isso vai ser diferente para cada pessoa. A gente trabalha com pacotes, né, para casais. Digamos, o casal quer melhorar a relação, mas também quer se melhorar. A gente tem uns pacotes exclusivos para casais, né, para pessoa que queira fechar pacote. Por exemplo, assim, eu quero fazer a terapia, só que a terapia, qualquer tipo de terapia, massagem, sistema arcturiano, terapia tântrica, hipnose, apometria, diksha, reiki, todos eles precisam ter uma certa frequência para que possa entrar no seu corpo, né, físico, mental, espiritual, para que comece a fazer efeito. Então, muitas vezes, uma sessão não vai ser suficiente. A pessoa vai precisar 3 sessões, né, Fabiana? A terapia tântrica é um exemplo, né? Que a pessoa precisa, no mínimo, fazer 3 sessões para que ela consiga resultados, né? Verdadeiros, né? Que comece a ter resultados. Então, se faz necessário um acompanhamento, né? É como se fosse a planta sementinha, você precisa regar a sementinha para ela começar a gerar novos frutos, isso, né? Isso. Me conta um Porque pouco mais depende de cada sistema arcturiano. Então, o sistema arcturiano, ele é vários símbolos, né? Eu faço atendimento online, nessa parte eu faço atendimento online, e trabalho com vários mantras. Então, é uma mesa parecida com mesa radiônica, que a gente vai acessar ela, a passar por uns processos de limpeza, harmonização, que vai muitas vezes limpar vidas passadas, obsessores, espíritos aí que andam várias vidas, que não conseguem largar, muitas vezes um sentimento de depressão tem a ver com essa situação, né?
Então, o sistema arcturiano de cura multidimensional trabalha tudo isso de uma forma multidimensional do ser. Então, a gente juntou isso também com a terapia de 6 mãos. Então, está tudo incluso na terapia de 6 mãos. Porque a gente até tinha conversado, porque muitas vezes eu não sei o que escolher, o que é melhor para mim, né? Então, assim, a gente juntando tudo e fazendo um atendimento em um grupo de terapeutas, a pessoa consegue se entregar mais facilmente, de forma mais segura, né? Sim, muito bom. E as massagens que a Rosângela faz, elas também precisam ser feitas com frequência, ou como que funciona? E é em todo o corpo ou é só na parte específica do corpo que ela faz? A massagem do método Cura Equilíbrio, que estou aqui falando pela Rosângela, representando ela, é todo o corpo também, né, Fabiana? Assim como o Tantra também, que é todo o corpo, né? A gente trabalha, tem as terapias de massagem do Instituto, é justamente porque no nosso corpo existem muitas memórias celulares. E a gente precisa sentir essas memórias celulares, limpar e transmutar. Então, o método Cura Equilíbrio também age no corpo, né? Mas para as pessoas que não conseguem ainda se abrir muito para o Tantra, o método Cura Equilíbrio é uma alternativa para que elas possam também entrar nesse processo de autoconhecimento e expansão e transmutação dos seus medos, inseguranças e tudo mais, né? Sim, muito interessante. Nossa, é muito bom, né, saber. E como vocês comentaram antes, faz anos já que vocês estão nesse caminho, né? Vocês podem comentar um pouquinho mais? O Fabiano começa. Já faz algum tempo que a gente, eu vou falar por mim, obviamente, né? Mas assim, durante muito tempo, mais de 15 anos, né? Em que eu percebo que eu gostava muito de assuntos que não eram tão conhecidos assim, né? E eu percebia que assuntos sobre conhecer eu mesmo me chamavam muito a atenção. E quando eu comecei a me deparar com algumas pessoas que faziam cursos, que davam palestras, que davam aula sobre esse tipo de assunto, é como se fosse desmistificar o meu próprio comportamento, como se fosse entender como eu sou, né? Então, nesse processo, eu pude perceber que isso começou a me fazer bem. E a partir do bem-estar que começou a me fazer, eu procurei cada vez mais me inteirar desse tipo de assunto, até o momento em que a gente resolveu, conforme a gente falou, expandir isso para as outras pessoas e oferecer também para as pessoas aquilo que nos ofereceram em determinado momento e aquilo que continuam nos oferecendo em algumas oportunidades e que nos faz tão bem. Então, é levar o bem para as outras pessoas, levar o bem que a gente teve para as outras pessoas. Essa que é a ideia, né? E você, Fran, faz tempo que está nesse caminho das energias? Faz também um certo tempo, faz mais ou menos uns 8 anos que a gente estava nesse caminho, e há uns 2 anos atrás já vem entrando profundamente nesse processo. Então, a partir do meu exemplo, né, eu, Franciele, senti que mudei de dentro para fora. Então, eu também quero poder agregar valor à vida das pessoas de uma forma que elas percebam que as pessoas podem mudar, sim, a partir do momento em que ela queira se transformar. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é dar o primeiro passo. Agora, se eu ficar parada, esperando que o mundo venha até mim, eu não vou conseguir alcançar essa transformação. Então, eu aprendi muito isso no caminho do autoconhecimento, que a gente precisa se movimentar. A gente precisa
aceitar-se, em primeiro lugar, se conhecer. E o caminho do autoconhecimento, ele é muito amplo. Existem muitas ferramentas, né? Também a gente também trabalha com o xamanismo, né? Que faz com que a gente abrace a nossa sombra, que mostre que a gente tem potencial para sim, para seguir em frente diante dos desafios, que sim, você pode, você consegue a transformação. Agora, sim, muitas pessoas que dizem, não, eu não mudo, eu não posso mudar. Então, essas pessoas ainda não estão preparadas para entrar nesse caminho do autoconhecimento. Essas pessoas não estão preparadas para entrar no mundo das terapias alternativas. Por quê? A pessoa precisa querer a mudança. E a mudança, ela acontece de dentro para fora. O nosso mundo externo começa a mudar quando a nossa mudança acontece de dentro para fora. Mas a gente precisa olhar, isso é muito engraçado, né, Daniele? Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para os nossos, digamos assim, os nossos lados sombrios, né? O nosso lado que nos causa repulsa muitas vezes e, opa, como eu tive esse comportamento? Como eu agi dessa maneira? Então a gente precisa olhar para esse nosso lado mais obscuro também, de certa forma, para que a gente consiga fortalecer, isso, olhar com humildade para que a gente possa harmonizar o nosso ser, né? Que o nosso corpo tem o yin e o yang, assim como o Tantra também trabalha o sagrado feminino, trabalha o sagrado masculino. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa, então é no caminho do autoconhecimento que a gente começa a adentrar nesse mundo. E a gente começa a perceber que sim, você pode se transformar. Você pode sair da tua zona de conforto, você pode sair da tua insegurança, você pode sair da tua procrastinação, da tua depressão, da tua ansiedade. Você pode, você consegue alcançar isso. Mas você precisa querer. Você precisa querer, você precisa movimentar. Agora, não adianta nada eu querer tudo isso, eu querer a mudança, mas eu não fazer a mudança acontecer no sentido que procurar ajuda, né? Médica também, auxílio psicológico, a procurar um terapeuta. Digamos assim, eu preciso olhar para as situações que me incomodam nesse momento.